muitos anos de igreja. Ok, tá bom. O que vocês aprenderam disso? Eu vi esse vídeo assim, é a cara de um monte de crente em relação à igreja. Ele quer ser sal, ele quer salgar a igreja, mas ele não é parte desse sal. Então ele está sempre cada vez querendo mais sal, e ele nunca percebe a diferença, porque ele mesmo está de fora. Ele não é parte. Então ele está criticando a igreja, que a igreja precisa ser mais salgada, que precisa mais isso, mas ele está de fora. Quando ele toma parte, ele percebe que ele destruiu aquilo que ele mesmo queria. Se ele pusesse todo o sal que ele queria dentro da igreja, ele mesmo não suportaria a igreja que ele queria participar. Perceberam? A igreja é a panela e o cara está lá de fora. Ele põe sal, mas ele não participa. Eu fiquei pensando, gente, mas tem uma profundidade espiritual nisso. Quantas vezes eu vi pessoas criticando o comportamento da igreja para o qual eles não têm parte nisso. Então eles querem colocar mais sal. E depois dizem, não é suficiente, mais sal. E mais sal. Ele nunca percebe a diferença porque ele está de fora. Ele não é parte daquilo. E o resultado, nós já vimos, né? É engraçado, mas muita gente está agindo igualzinho. Amém. A Mônica, acho que, eu ia dizer que ela não sabia, mas parece que um Espírito não Santo influenciou para ela, então ela colocou um saleiro ali. A mensagem de hoje, ela vai ser sobre compromisso com Jesus. E nós vamos ver que existe uma diferença, mas eu participo da igreja. Você participa? Tudo bem. Mas existe uma diferença muito grande entre participar e estar comprometido. Você está comprometido com Jesus ou apenas participa de sua igreja? A melhor maneira de entender isso é a ilustração da galinha e do porco. Então vou começar com uma ilustração. A ilustração da galinha e do porco. A ideia é o seguinte, é uma fábula em que os animais se reúnem para discutir como resolver a fome da humanidade. É uma fábula, claro. E a galinha, muito esperta, ela propõe o seguinte, eu tenho uma solução para resolver a fome da humanidade. Vamos alimentar os homens com ovos e presunto. E eles vão ficar, porque todo mundo gosta de ovo e presunto, concorda? Todo mundo gosta. E vai ficar, alimenta-se muito bem. Aí o porco vira para a galinha e diz, mas desse jeito, você participa e eu me comprometo. O que ele quis dizer com isso? A galinha doa os ovos. Mas isso não afeta a galinha. O presunto mata o porco. Ele se contribui com a sua vida. Então ele está comprometido, porque a vida dele está comprometida. A galinha só participa, a vida dela não está comprometida. Ela doa os ovos, ela só participa. Essa é uma diferença muito grande de pessoas que dizem, mas eu participo da igreja, e é verdade, eles participam, mas não tem nenhum compromisso, porque isso não lhes afeta a vida, eles só participam naquilo que não lhes afeta a vida. Então são como galinhas que doam seus ovos, participam, mas não são comprometidos, jamais darão sua vida por Jesus. A pergunta é, você quer ser comprometido com Jesus ou participante, apenas participante? E eu quero dizer para vocês o seguinte, existem 3 segredos para você ser comprometido com Jesus, e que independe de qualquer igreja da onde você participe. Se você quer ser comprometido com Jesus, você tem que ter renúncia, disciplina e perseverança. Guarde esses 3, renúncia, disciplina e perseverança. Renúncia por quê? Porque em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus nos diz o seguinte, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Você tem que renunciar a você mesmo,
Os discípulos renunciaram-se a si mesmo. Um estava pescando, larga isso aí, me segue. O outro estava na coletoria de impostos, deixa isso, me segue. E eles deixaram seus afazeres, muitos deixaram suas famílias e foram com Jesus de cidade em cidade pregar o Evangelho. Posteriormente, praticamente todos eles, com exceção do apóstolo João, todos perderam suas vidas por Jesus. Todos deram suas vidas por Jesus. Então eles renunciaram a tudo e seguiram a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que eu devo largar tudo e começar a andar descalço pelas ruas, como Jesus andava, e vestir uma vestimenta estranha, ficar pedindo de porta em porta, ou então ir para um mosteiro, ficar orando pela humanidade, não ter contato com ninguém. Muitas pessoas já tiveram essa visão, e por isso fizeram exatamente isso que eu acabei de falar. Foram para um mosteiro e disseram: eu vou orar pela humanidade, não quero ter contato com o mundo. Mas Jesus disse: olha, eu não peço que os tire do mundo, eu peço apenas que os guardes do mal, como se isso fosse apenas, né? Você tem que continuar no mundo. Sim, essa renúncia a qual eu me refiro não é simplesmente abandonar tudo, mas existem 3 maneiras que eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar primeiramente ao meu corpo. O meu corpo pede coisas, e pode ser que não sejam adequadas serem atendidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos ensina: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ora, se eu não sou de mim mesmo, eu não tenho poder sobre o meu próprio corpo. Ontem eu estava conversando sobre essa situação, por causa de uma acusação, mais uma acusação de estupro que está aí na internet, né? Em que a mulher, não vou dizer o personagem, mas todo mundo deve saber, porque saiu ontem na mídia, né? A mulher vai para Paris, pagos pelo rapaz, ele paga a hospedagem, paga o avião, ela vai para o quarto com ele, trocam carícias, e depois diz que ele a estuprou porque ela disse não. Ela disse não. Ela disse sim para a passagem aérea, para a hospedagem, para as carícias, mas aí eu disse não, aí vira estupro. Ela disse sim o tempo todo, e depois disse não. Não houve nenhuma renúncia ao corpo, pelo contrário, satisfação total, até que agora eu disse não vale mais. Mas eu tenho direito sobre o meu corpo, minhas regras, é o que se diz. Se o corpo dele e as regras dele não contam, se é o seu corpo, suas regras, e as regras dos outros não contam? Sim, porque o nosso corpo tem regras que podem nos afastar de Deus, então nós temos que renunciar a isso. Mas o meu corpo pede, mas isso aí pode te levar a se afastar de Deus, então você tem que renunciar a isso. Eu tenho ouvido dizer, e isso me causa uma certa indignação, de que quando as pessoas estão buscando santidade e se afastando das coisas do mundo, alguém diz: isso aí é religiosidade, isso não é seguir a Jesus, isso é religiosidade. Mas eu vejo na Bíblia que tudo, em 1 João 2,16, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, então eu deveria me afastar disso. As pessoas estão tentando pregar o novo evangelho, dizendo o seguinte: não, você é igualzinho todo mundo, e você pode fazer tudo, o que importa é o seu relacionamento com Deus. Como isso pode acontecer sem uma transformação? Não há nenhuma transformação. Nós estávamos estudando agora na escola dominical, agora pela manhã, que quando a jovem adivinhadora, que seguia o apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos, e ela falava a verdade: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles pregam a salvação. Ela estava falando 100% da verdade, mas era um demônio que estava falando. E Paulo, depois de algum tempo, percebendo que aquilo não era de Deus, expulsa o demônio daquela mulher. Diz o texto que imediatamente seus senhores perceberam que tinha se ido embora toda a oportunidade de lucro, porque eles ganhavam dinheiro com as profecias que ela fazia, com as adivinhações que ela fazia. A pergunta é: como que eles perceberam isso? Só porque Paulo disse vai embora, demônio? Só por causa disso? Eles perceberam porque houve uma diferença na vida daquela moça.
Houve uma diferença muito grande, a ponto de imediatamente os donos diziam assim: o que aconteceu com ela? Por que ela não profetiza mais? Por que ela não adivinha mais? Porque ela tinha sido liberta, ela era outra pessoa, era nova criatura. Como que nós podemos falar do Evangelho sem dizer que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já passaram, se fizeram novas, se não há mudança nenhuma, continua tudo igual, não houve nenhuma renúncia, tudo que eu fazia antes, continuo fazendo depois. Então não houve nenhuma renúncia, eu não renunciei a nada. Se eu não renunciei a nada, não estou comprometido com Jesus. Eu preciso não apenas renunciar ao meu corpo, que me pede coisas que me afastam de Deus, que me colocam em situação de perigo, uma situação de perigo. E eu não quero renunciar às minhas amizades, aos locais em que eu frequento, às atitudes que eu tenho. Não, eu preciso renunciar ao meu corpo, mas eu também preciso renunciar à minha alma. A minha alma quer coisas que também me afastam de Deus. Jesus foi bastante assim enfático em Lucas 14, 26, quando ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que ele quer dizer com isso? Que para ser cristão eu tenho que brigar com todo mundo? Eu tenho que brigar com a minha família inteira? Não. Ele está dizendo que a família não pode interferir em seu relacionamento com Jesus. Assim, hoje eu não posso porque a minha esposa vai ficar triste se eu for à igreja, então eu não vou. Então você está dando mais importância à sua esposa. Mas se quem estiver interferindo com o seu relacionamento com Deus, deve ser colocado de lado. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se a sua família, se os seus amigos, se o seu trabalho, qualquer outra coisa, estiver interferindo você servir a Deus, de você se relacionar com Deus, você não está se comprometendo. Seu comprometimento é com o outro, é com quem decide, quem é a prioridade da sua vida. Há muitas pessoas, e algumas não, mas você não pode colocar a igreja na frente da família. Não mesmo, eu não estou falando da igreja, estou falando do seu relacionamento com Deus. Aí você, não, eu não vou colocar a igreja na frente da minha família, primeiro a minha família. Aí eu escuto, como acontece, já escutei de um irmão, eu moro aqui na rua da igreja, por que você não vem ao culto? Se eu acordar eu vou. Se você acordar, ele não renuncia ao sono da tarde, ele não renuncia a nada, porque ele não está comprometido, ele só é um participante. Se ele fosse comprometido, ele deixaria de dormir para ir adorar a Deus, ele deixaria de dormir para ir fazer as coisas que Deus tem chamado para ele fazer, e ele sabe que tem sido chamado, mas ele não renuncia, então ele não é comprometido, é só um participante. As coisas da minha alma não podem interferir, a minha família não pode estar acima do bem e do mal, ela não pode estar acima do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus tem que estar acima de tudo. E se isso acontecer, então eu sou um comprometido. Eu preciso renunciar também, uma renúncia de espírito. Quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33, ele está dizendo que eu devo colocar critérios espirituais na minha vida. Eu vou arrumar um emprego. Qual é o critério que eu vou arrumar um emprego? O que tiver mais dinheiro. Esse é o critério? Senão, onde Deus quer que eu vá? Aonde eu posso servir melhor a Deus? Aonde eu posso testemunhar mais? Onde Deus pode me usar com poder? Esse é o critério. Se eu digo assim, não, eu quero um que tenha mais conforto, que tenha mais status, que tenha mais dinheiro, então você está usando um critério do mundo e não um critério espiritual. Se as minhas decisões são espirituais e estou buscando o reino de Deus em primeiro, porque eu estou comprometido, então eu estou renunciando às coisas do Espírito, eu estou colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Mas isso significa que eu não devo querer as outras coisas? Não, eu devo querer, só que elas vão ser acrescentadas por Deus. Você crê isso? Então você está comprometido. Eu devo não apenas renunciar corpo, alma e espírito, mas eu devo ter disciplina. E a disciplina envolve 3 coisas que a gente já está cansado de ouvir: vigiar, orar e jejuar. Vigiar e orar. Vigiar o quê? Eu tenho que ficar na porta da minha casa vendo se alguém vai roubar o carro? Vigiar e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Quem que disse isso? Jesus. Vigiar significa prestar atenção, porque você pode ser tentado. Eu ouvi uma frase, foi a Maitê que me disse essa semana, de um outro pastor: quando você se converte, é o seu espírito e a sua alma que se converte, o corpo não. O corpo não se converte, ele continua carne, e ele continua te puxando para o lado errado, né? Nós precisamos ter cuidado, precisamos vigiar, porque todos nós, qualquer um de nós, pode cair em tentação. O apóstolo Paulo disse de uma forma bem enfática: aqueles que estiverem em pé, veja que não caia. Se você acha que nunca vai cair, já começou a cair. Você tem que ficar de olho, você tem que ficar vigiando. Vigiai. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então é justo você orar. Quando foi a última vez que você orou pedindo para que você esteja forte e não seja tentado? Ou que, se for tentado, você vença a tentação? Você ora pelos seus problemas de saúde, você ora pelos seus amigos, você ora pelas suas angústias. Você já orou para não ser tentado? Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos que ter a disciplina de vigiar, de prestar atenção. Isso aí pode dar errado, isso aí pode me levar a ter um problema de relacionamento com Deus, isso aí pode me atrapalhar e eu não ser o canal de bênção que Deus quer que eu seja. Eu não vou fazer, não vou entrar nessa. Fazendo uma comparação ainda que grosseira, eu fui no Rio de Janeiro com o meu filho dirigindo, e ele estava com um aplicativo, se eu não me engano é o Waze, um aplicativo, e esse aplicativo, ele procura o caminho mais curto, mas não o mais seguro. Em algum momento ele nos indicou passar dentro de uma favela. Eu olhei de longe, era tão estreito que só cabia o carro. Eu falei: pode voltar, você não vai entrar aqui não. Ah, mas eu não vai entrar aqui não, volta para a avenida, ela está toda engarrafada, mas é para lá que eu vou. Eu não vou pelo caminho mais curto, porque o caminho mais curto não é o caminho mais seguro. E isso tem uma implicação espiritual parecida com esse vídeo que a gente viu. O caminho mais curto não é o caminho mais seguro. E eu não fui por ele, porque eu estava vigiando. Ali não, naquele caminho eu não vou entrar não. Por essa estrada eu não vou entrar. Eu tenho que estar vigilante. Vigiai e orai. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Pregamos sobre isso recentemente. Orai sem cessar. Nós devemos orar. Orar para que Deus nos oriente, orar para que a gente entenda o que está acontecendo. Mais uma vez, na escola dominical hoje, Paulo teve um sonho. Ele estava em viagem missionária e ele foi a vários lugares e ele achou estranho, disse: olha, nós tentamos ir, mas o Espírito de Jesus não fechou a porta, não deixou a gente ir para lá. Eu disse: mas como assim? Você tentando trabalhar para Deus e dá errado? Deu errado. E quem deu? Não foi o diabo que fez. Não foi algo que você fez de errado, mas disse: o Espírito de Jesus não permitiu que nós fôssemos naquela direção. Naquela mesma noite ele teve um sonho, e apareceu um varão macedônio, um homem da Macedônia, disse: passa para cá e nos ajuda. E imediatamente disse: opa, eu estava orando, e Deus mostrou, Ele quer que a gente vá para lá. Deus nos ensina no processo. Ele não ensina, Ele não mostra o fim da caminhada no primeiro passo. Ele vai mostrando a cada passo. Vai para lá, vai para cá. Em algum momento, Senhor, eu estou indo fazer aquilo que Deus quer, mas está dando errado, porque Ele não quer que naquela direção, Ele quer na outra. Como que ele descobriu isso? Ele estava vigiando e orando, e Deus mostrou, ele teve discernimento. Realmente entendemos, está escrito na palavra, em Atos capítulo 16, entendemos que Deus estava nos dizendo para ir para a Macedônia. Eles estavam indo numa direção, mudaram e foram para outra. E lá começou a acontecer um monte de coisa. Se converte o carcereiro de Filipos, a mulher a pitonisa endemoniada, e assim foi. Deus começou a operar, e dali nasceu a igreja de Filipos, que mais tarde tem a carta aos Filipenses, fruto deste episódio, fruto originalmente deste sonho, que foi atendido porque ele estava vigiando e orando. Então essa disciplina nós precisamos ter, porque nós somos comprometidos. Eu fico vendo o meu filho, ele trabalha hoje lá na Vale do Rio Doce, lá em Carajás. Ele não para de trabalhar, ele recebe ligação de madrugada, ele mora dentro do núcleo, trabalha aos fins de semana, ele tem um comprometimento total, não tem hora para isso, não tem hora nem para si mesmo, nem para a própria família.
Está o tempo todo envolvido com isso. E nós com Deus? Não, agora jejuar, orar, vigiar, orar, ir para a reunião de oração. Eu tenho outras coisas para fazer. Você não tem disciplina. Onde está o seu compromisso com Jesus? Nós fizemos essa quarta-feira um jejum, que foi uma benção. Foi até curioso, né? Porque depois do jejum nós comemos tanto que quase explodimos, mas ok, faz parte, né? Na quarta-feira nós tínhamos 10 pessoas aqui participando, nos fizemos um propósito de buscar ao Senhor uma orientação de como evangelizar o bairro, qual o propósito de Deus para essa igreja, que nos dê estratégias para servir ao Senhor. E nós fizemos um jejum, ficamos o dia inteiro sem comer, bebendo água, só sem comer, tá? Bebam água, senão pode dar algum revertério aí. E aí à noite fizemos a reunião de oração e depois da reunião de oração quebramos o jejum. E foi uma festa. Fizeram um caldinho maravilhoso aí que foi uma benção. Quem não veio perdeu. Por que nós fizemos isso? Porque faz parte da disciplina espiritual. Nós precisamos nos disciplinar. Você não é capaz de ter disciplina de renunciar ao seu corpo tem fome. Não, mas eu vou fazer isso porque eu quero me preparar espiritualmente. Mas a Bíblia diz que o jejum, ele traz uma percepção espiritual diferente. Todas as pessoas que tiveram algum propósito de buscar ao Senhor para receber alguma resposta, fizeram jejum. Não é como o pastor Matosinho falou na quarta-feira, que você está fazendo uma espécie de pontuação espiritual. Quanto mais horas ou dias você jejuma, mais estrelinha você ganha no seu cartão espiritual. Não é isso. A palavra de Deus diz que as pessoas que fizeram jejum, eles passaram a ter uma percepção espiritual diferente. Então há uma mudança espiritual em quem jejua, a ponto de que existe um texto bastante conhecido, que é descrito no capítulo 17 de Mateus, se não me engano de 21 a 24, em que uma mulher, aliás um homem, ele pede a Jesus que liberte o filho que estava endemoniado, porque os discípulos já tinham feito isso e não tinham conseguido expulsar o demônio. E Jesus expulsa. Depois, mais tarde, os discípulos perguntam, mas por que nós não conseguimos expulsar? Porque essa casta, disse Jesus, só se expulsa com jejum e oração. Ou seja, havia necessidade de uma preparação maior. Uma preparação maior. Eles não estavam preparados para enfrentar aquela hierarquia demoníaca, uma força espiritual do mal. E você estava preparado. Como se preparando? Jejuando e orando. Então há uma disciplina espiritual que de alguma forma te modifica espiritualmente. Diz algumas pessoas, e eu até acredito nisso, porque se a Bíblia diz é porque faz bem, que jejum faz bem para o organismo também. E não é só para emagrecer, não. Para emagrecer, o jejum costuma dar o contrário. Você come mais e aí acaba engordando. Quem costuma fazer jejum para emagrecer dá o contrário, é errado. Mas jejum faz bem à saúde, no sentido que desperta as defesas do organismo. Eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Alguns anos atrás, na época que o programa espacial ainda estava bastante ativo, convidou-se um astronauta russo para vir fazer uma palestra aqui no ITA. E ele contou uma coisa muito interessante. Ele era um astronauta médico, tá? E ele disse o seguinte, que ele participou do projeto da Estação Espacial Russa, a Estação Mir, que já caiu há muitos anos atrás, nem existe mais. E eles precisavam decidir qual era a temperatura que aquela estação espacial deveria ter. Porque no vácuo é zero absoluto. Você congela, é muito interessante o que acontece no vácuo. A face que está para o Sol torra e a face que está contra o Sol congela imediatamente, porque é temperatura zero, né? E assim, então você tinha que prever um sistema de aquecimento para a estação espacial, para que o ser humano tivesse ali dentro e ficasse uma temperatura. E eles precisavam decidir qual a temperatura. E ele fez essa pergunta, qual a temperatura que vocês acham ideal? Qual a temperatura ideal para o ser humano? Talvez para um russo a temperatura ideal fosse 15 graus, estão acostumados a temperatura zero, 15 graus para a gente é muito baixo, eu quero mais, eu queria 21. Assim, um cara que mora lá no Nordeste talvez quisesse 27, ele está acostumado a temperatura alta. Qual a temperatura ideal? Sabe o que ele disse? Nenhuma temperatura é ideal. Qualquer temperatura constante ao longo do tempo leva o ser humano a morrer, porque desliga-se
os sistemas de defesa do corpo, a pessoa fica doente e morre. Porque o corpo precisa da variação térmica para estimular seus sistemas de defesa. E isso vale também, o jejum faz isso. Ele estimula os sistemas do corpo e trazem saúde. E estimulam também a parte espiritual. A gente às vezes ignora isso, mas a Bíblia sempre falou em jejum, a gente não tem praticado. Porque exige disciplina. Mas se eu tenho compromisso com Jesus, eu quero vigiar, eu quero orar, eu quero jejuar, porque eu quero estar preparado para servir ao Senhor, porque eu tenho compromisso com Ele. Eu preciso também de perseverança. Lá em Tiago fala que existe um ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? Uma pessoa totalmente inconstante, uma hora quer um negócio, outra hora quer uma coisa, nunca está satisfeito, numa hora está no ápice da fé, falando em línguas, aí daqui a pouco se afasta da igreja, diz que ninguém presta, que está desanimado. A pessoa que não tem constância nenhuma. Nós precisamos de perseverança. João 16:33, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você precisa de bom ânimo. Você acha que vai ter uma vida confortável, que tudo vai ser servido pelos anjos. Você não vai ser servido pelos anjos. A conversão genuína é um decreto de uma guerra espiritual. Nós vivemos num mundo em guerra espiritual. E quando você decide estar ao lado de Jesus, você tomou uma posição. Vai ser contra-atacado. Vai ter aflição. Mas você precisa de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Nós sempre sabemos do Salmo 23, tão bonito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas eu continuo no trilho. Eu vou passar pelo vale da sombra, eu vou ter problemas, mas eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo, e eu vou sair do outro lado. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque me protegem, porque me orientam. Então eu tenho confiança no Senhor, que apesar de todos os problemas, apesar de momentos de fraqueza, momentos de desânimo, mas o Senhor está comigo, Ele me consola e Ele vai me levar lá. E eu vou passar e eu vou melhorar, eu vou perseverar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. É uma música do Diante do Trono também, mas é baseado em Isaías 43:2. O Senhor vai estar conosco. Todos os motivos para os quais nós possamos ter de desanimar, de nos afligir, sabemos que o Senhor está conosco, nós vamos perseverar, porque é uma promessa, uma grande promessa para aqueles que têm compromisso. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. É preciso perseverança durante todo o caminho. Eu costumo dizer que às vezes a gente dá uns passos para frente, dá uns passos para trás, diz que é a dança do caranguejo, né? Que vai para um lado, vai para o outro. Mas a fé é como andar com uma lanterna na mão numa escuridão total. Pensem bem nisso. Você ilumina o próximo passo. Ela não ilumina o trilho todo, é só o próximo passo. Se você der mais um passo, ela ilumina o próximo passo. E aí, de passo em passo, você ilumina o caminho inteiro. Você deu um passo, está iluminado o próximo passo. E você dá mais um passo, e o próximo passo também estará iluminado. Mas há uma coisa que a gente esquece, que se você der um passo para trás, aquele passo que estava iluminado volta a escurecer. Enquanto você dá a volta, recua, o que antes era claro, fica escuro de novo. Não é à toa que você vê pessoas desanimadas, que se afastaram da comunhão com o Senhor. Assim, aquilo que eu cria já não creio mais, parece que não faz mais sentido. Claro que não. Você deu um passo para trás. Aquilo que estava iluminado está escuro de novo. Quer iluminar novamente? Dê um passo para frente. E é um passo de fé. Vá um passo de fé. Persevere. Tenha disciplina. Renuncie às coisas que te afastam de Deus. E você vai participar de um time muito especial. Aqueles cuja família de Deus tem uma promessa, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gostaria de terminar com um texto do meu
livro preferido do Velho Testamento. Maitê já sabe. O livro preferido é o livro de Daniel. Não é por sua causa não, tá? É por causa de quem antecedeu. Te antecedeu. Meu livro preferido do Velho Testamento é o livro de Daniel. E o último versículo, que é Deus falando para Daniel, ele diz o seguinte: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Oh, promessa gloriosa, amém? Siga até o fim com perseverança nas mãos do Senhor, renunciando aquilo que precisa ser renunciado, mantendo disciplina, e o Senhor vai recebê-lo na glória, amém? Pai, obrigado por esse momento em que a tua palavra fala ao nosso coração, que o teu Espírito, ó Pai, esteja interpretando as nossas necessidades, tocando as feridas, ó Pai, que ninguém vê, mas que tu podes curar e tu podes trazer, ó Pai, a cada um compromisso real contigo, que possamos assumir esse compromisso. Nós não queremos apenas ser participantes, queremos ser comprometidos contigo, Senhor, sabendo que tu estarás conosco em todo o trajeto e nos receberá ao final dele. E é em nome de Jesus que te pedimos isso. Amém.